Graça e paz, irmãos. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 13, que tem por tema os 7 flagelos, e está baseada em Apocalipse, capítulo 15 e 16. E para tanto, nós convidamos o professor Marcos Pereira Matias para estar ministrando a lição de hoje. Que Deus a todos direcione, dê discernimento e que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar o estudo da Palavra de Deus sobre a vida de cada um, irmão e irmã. Que Deus a todos abençoe e bom estudo. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite. Graça e paz a todos os irmãos e visitantes. Sou o professor Marcos. Em continuidade ao estudo da revista da Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Apocalipse da Editora Cristã Evangélica, estudaremos hoje a lição de número 13, os 7 flagelos, que está baseada nos capítulos 15 e 16. Para uma melhor interação do que será estudado hoje, sugiro que vocês leiam antes os referidos capítulos. Antes vamos estar buscando a orientação de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvamos e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Clamamos ao Senhor que pela Tua misericórdia, Pai, o Senhor esteja direcionando, dirigindo esse estudo, que tudo seja conforme a Tua santa palavra. Peço também que abra nossas mentes para compreendermos mais e mais da Tua palavra. Esta é a nossa oração. Oramos agradecidos. Oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Esta lição tem a finalidade de nos levar a compreender que os flagelos da ira divina, que serão derramados sobre a terra e seus habitantes, são uma clara demonstração do poder, da justiça, do juízo e da verdade de Deus. Ainda a reconhecer que Deus é totalmente justo em seus juízos e a adorar Deus por sua justiça. Como é maravilhoso ver o nosso Deus agir com tanto poder, sabedoria, santidade, justiça e verdade. As 7 taças compreendem o último conjunto de 7 juízos do cálice da justa ira de Deus derramados sobre a terra e as pessoas que nela habitam. E mesmo diante desses últimos flagelos, os ímpios pecadores de corações endurecidos não irão se arrepender dos seus pecados e sim a deferirem blasfêmias contra o Criador dos céus e terra, o que os precipitará inevitavelmente nas mãos do Deus irado. Outro sim, vale ressaltar que há divergências quanto à interpretação do livro de Apocalipse, que é rico em símbolos, imagens e números. Há diferentes linhas de pesquisa e entendimento. A certeza que temos diante dos fatos e das abordagens para a interpretação do livro é que Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja, o que é uma verdade incontestável. Os capítulos 12, 13 e 14 foram um interlúdio entre as 7 trombetas e os 7 flagelos. A 7ª trombeta, ao soar, anunciou o período do fim, mas quando ela soou, ela que seria o terceiro ai, não veio nenhuma praga ou castigo. Em vez disso, temos uma visão que mostra antecipadamente a vinda do reino de Deus. Deste modo, com a visão dos últimos flagelos, o apóstolo João relata que, com estes, se consumou a cólera de Deus. Estas pragas somente são derramadas sobre os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, e têm, como as 7 trombetas, o propósito indireto de colocar as pessoas de joelhos diante de Deus na última oportunidade de arrependimento. As trombetas advertem, as taças são derramadas,
Nas trombetas, apenas 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol, dos homens são atingidos, mas nas taças a ira de Deus se consuma. Tanto as trombetas como as taças referem-se ao mesmo período. Já temos visto que todas as 7 seções paralelas, selos, trombetas e taças, referem-se ao mesmo período, ou seja, o tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. À medida que avançamos para o fim, as cenas vão se tornando mais fortes e o juízo de Deus mais claro. O juízo das 7 taças, evidentemente, são um desdobramento da 7ª trombeta, que trarão à cena universal o reino eterno de Cristo, paralelamente à total ruína do anticristo com todas as forças satânicas à face da terra. O estudo dos 7 flagelos deve nos empolgar no sentido em que mostram claramente que Deus é o Senhor da história. A história caminha para um final glorioso do povo de Deus, e as taças da ira divina revelam que a justiça será perpetrada contra aqueles que se rebelam em idolatria e todo tipo de mal. De início, Apocalipse 15, versículo 1, introduz os anjos com as últimas pragas, e então, capítulo 15, do versículo 5 ao 8, mostra como o tabernáculo celestial é aberto e os anjos são preparados para a sua missão mortal. Entre essas duas partes está o Cântico dos Santos Vitoriosos, no qual eles agradecem a Deus onipotente suas obras maravilhosas. Essa sessão introdutória forma um paralelo com o capítulo 8, versículos do 1 ao 5, que introduziu o juízo das trombetas e, como essa outra passagem, faz alusão ao interlúdio anterior e prepara o leitor para os juízos que se seguirão. O capítulo 15 conclui a vindicação dos santos e o juízo dos pecadores do capítulo 14, bem como introduz o conjunto final de juízos das 7 taças do capítulo 16. Os 7 anjos do capítulo 15, versículos 1, 6 e 8, ligam os anjos das 7 trombetas com os anjos das taças. O sinal grande e admirável faz referência aos sinais do capítulo 12, versículos 1 e 3, e mostra que os eventos do sinal estão chegando ao fim. Deus agora concluirá os eventos finais da história mundial. Com o flagelo das 7 taças, Deus derramará totalmente sua cólera num contexto particular das pragas que antecipam o julgamento final. O significado dessas palavras não é que a ira de Deus acabou. A besta, o falso profeta e todos os que persistirem na maldade ainda serão lançados no lago de fogo, como está em Apocalipse 20, versículos 10 e 15. Na manifestação derradeira da cólera de Deus contra o pecado, que em seu contexto escatológico particular, durante a grande tribulação, é uma tentativa de fazer com que os adoradores da besta se arrependam dos seus pecados e se prostrem diante da soberania de Deus. Os castigos das taças vêm em forma de fogo avançando rapidamente, um mais forte do que o anterior, em fúria e intensidade. As taças são os últimos flagelos que provêm do toque da 7ª trombeta e concluirão o 7º selo. Todavia, essas taças não são simplesmente a última das séries de juízo, mas também os últimos julgamentos da história, pois João as define com a frase: pois com elas se completa a ira de Deus. Os que desobedeceram aos mandamentos de Deus e desdenharam de sua vontade e de seu povo enfrentarão a ira divina ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Vamos falar agora sobre os 7 flagelos. O interlúdio dos capítulos 12 ao 14 iniciou com um grande conflito entre Satanás e o povo de Deus, capítulos do 12 ao 13, e terminou com o evento final do plano divino e a colheita dos justos e ímpios. Agora, a narrativa retorna aos juízos pelos quais Deus efetuará a destruição final do mal. A ênfase, uma vez mais, está na soberania de Deus, que controla inclusive a conspiração das forças satânicas para atingir seus próprios fins. A introdução dos juízos das 7 taças focaliza tanto nos preparativos dos 7 anjos, quando eles se preparam para deixar o templo celestial e levar as últimas pragas à terra, quanto na alegria dos mártires vitoriosos que celebram os atos salvíficos do Deus Todo-Poderoso.
As trombetas advertem e os flagelos consumam a ira de Deus. Capítulo 15, versículo 1 diz: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. A palavra traduzida por sinal significa milagre ou aparição maravilhosa. Podemos constatar que em capítulo 12, versículo 1, apareceu o primeiro grande sinal, a mulher vestida de sol. Em 12, versículo 3, surgiu outro sinal, o grande dragão vermelho. Agora, um terceiro sinal aparece no céu, como os demais. Essa, porém, é a única vez que o sinal é chamado de grande e admirável. Tal linguagem ocorreu apenas em 15, versículo 3, no livro de Apocalipse, que descreve as grandes e admiráveis obras do Senhor Deus Todo-Poderoso. Dessa vez, o sinal são os 7 anjos com as 7 últimas pragas. Na realidade, esses anjos não aparecem na cena até o versículo 8 do capítulo 15. Portanto, ela proporciona um tipo de resumo das implicações das ações que eles executarão, declarando que essas são as últimas pragas dos 3 conjuntos de 7 juízos. As trombetas e os flagelos se referem ao mesmo período. O soberano Senhor, Deus que está reinando, afligirá os perseguidores da sua igreja, desde a primeira até a segunda vinda, com vários desastres que sucederão na terra. Os 7 flagelos apontam especialmente para o juízo final de Deus. As 7 taças apontam e aplicam-se especialmente ao dia do juízo final e às condições que o procedem imediatamente. É a consumação da ira de Deus. Os santos em glória. Leremos agora os versículos do 2 ao 4 do capítulo 15. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. João viu um pavimento de cristal como que um mar de vidro, que serve de piso para o trono de Deus, que se estende como um grande e reluzente mar. Instantes antes das últimas pragas, o apóstolo João tem uma visão antecipada dos que venceram a besta. Estes são os santos mártires mortos pela besta por sua perseverança diante da perseguição, sua obediência aos mandamentos de Deus e sua fé em Jesus. Não há razão suficiente forte para não interpretar o mar de vidro como sendo aquele que estava diante do trono de Deus. Diz em Apocalipse 4, versículo 6, há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. O pensamento central deste simbolismo é que estes vencedores da besta estão diante do trono na presença de Deus. Deus julga os santos e os pecadores assentados em seu trono, e a presente cena aponta para tal evento. Quando estão em pé junto ao mar de vidro, eles têm as harpas de Deus. Com suas harpas, os santos cantavam o cântico de Moisés. Cristo os libertou do dragão com o seu sangue, e Deus lhes deu a vitória sobre a falsa trindade. Portanto, assim como Moisés, após o êxodo do Egito, eles cantam um hino de vitória. A libertação e a restauração são os principais temas quando o povo de Deus experimenta um novo êxodo. Entoam também o cântico do Cordeiro. Isso significa que a vitória que está sendo celebrada foi conquistada pelo Cordeiro, conforme está em capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A ênfase no Cordeiro ressalta o sacrifício pascal do sangue de Jesus para a redenção das nações. O cântico como um todo celebra os atos salvíficos de Deus e é a adoração que resulta deles. Nenhum detalhe dos atos vitoriosos é mencionado aqui, porque eles foram contados no capítulo 14. O presente hino celebra as vitórias já citadas e, portanto, concentra-se nas características do Deus que venceu as forças do mal em favor do seu povo. O título Rei das Nações introduz outro tema importante,
pois as nações virão e se prostrarão diante de Deus. Portanto, há um movimento do juízo soberano de Deus para com a promessa de salvação para todas as nações. Somente Deus é o Rei das nações, e somente Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Êxodo 15:18 finaliza o cântico de Moisés com: o Senhor reinará para sempre. Portanto, um dos temas principais de Apocalipse, o reino eterno de Deus, está intimamente ligado ao cântico de Moisés. Os 7 anjos com os flagelos. Versículos 5 a 8 do capítulo 15 diz: depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Nestes versículos, santuário designa a morada de Deus, o céu. O santuário era o lugar da habitação de Deus com o povo, como está escrito em Êxodo 25, versículo 8. No lugar santíssimo ficava a arca com as tábuas da lei. Isso significa que os anjos saem do lugar onde ficava a lei de Deus. Saem para demonstrar como funciona a lei de Deus. Saem para demonstrar, mediante a vingança divina, que nenhum homem ou nação pode desafiar impunemente a vontade de Deus. Esses anjos vêm da presença de Deus e servem a Deus quando derramam os juízos. As 7 últimas pragas estão por começar e são retratadas pelo esvaziar das 7 taças que estão na mão destes 7 anjos, que vêm da presença de Deus, conforme relatado no versículo 5. Este versículo mistura 2 referências históricas: a tenda do testemunho no deserto e o templo que mais tarde foi construído em Jerusalém. O tabernáculo no deserto era chamado de tabernáculo do testemunho, Êxodo 38, 21. Ele se tornou modelo para o templo quando este foi construído em Jerusalém. Os 7 anjos estão vestidos de linho puro e resplandecente. Essa imagem enfatiza a pureza e a glória dos 7 anjos. Além disso, esses 7 anjos têm faixas de ouros na altura do peito. Uma faixa de ouro simbolizava realeza ou uma condição elevada. E junto com Apocalipse 1, versículo 13, que diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. O texto pode indicar que esses anjos são emissários de Cristo, derramando sua punição judicial sobre os malfeitores. Os 4 seres viventes formavam um círculo mais interno ao redor do trono de Deus. Eles dirigiram a adoração celestial em Apocalipse 5, versículos 6 e 7, enviaram os 4 cavaleiros do Apocalipse em 6, versículo 1 a 8, e participaram da adoração, como está escrito em Apocalipse 7, versículo 11 e 14, versículo 3. Sua aparição final no livro ocorrerá quando eles se prostrarem diante de Deus e clamarem: Amém, Aleluia. Assim como em 6, versículos 1 e 2, na presente passagem, eles atuam como arautos celestiais, mediando a punição judicial de Deus sobre os descrentes. As taças estão cheias da cólera de Deus, e o templo é enchido com a fumaça. Tal fumaça vem da glória e do poder de Deus, apontando para sua majestade e onipotência soberana. Essa ideia do santuário cheio de fumaça sugere 2 ideias. Primeira, os propósitos de Deus serão obscuros para os homens. Eles não podem entender nem penetrar nos indagáveis planos do soberano e Senhor Deus. Segundo, a glória de Deus torna-se inacessível. A glória de Deus está inacessível para tudo ou mais. O mesmo tempo que era lugar de encontro com Deus, agora está fechado, inacessível. Agora não tem mais tempo, não há mais intercessão. Chegou a hora final, é a consumação da cólera de Deus. É o dia do juízo, quando a ira sem mistura será derramada sobre os ímpios. Qualquer oposição à sua glória será destroçada. Vamos agora para o segundo tópico, descrição dos 7 flagelos. Muitos dos temas observados anteriormente nos selos e nas trombetas têm continuidade aqui. A ira de Deus,
a justiça de Deus expressa na lei da retribuição, o castigo das pragas somente sobre os descrentes, o juízo de Deus como resposta às orações dos santos por retribuição e a oportunidade final para o arrependimento. Porém, nesse momento, os eventos finais chegaram. A destruição completa do império da besta está prevista nesses 7 flagelos. Deus fez tudo o que era possível para levar as nações à percepção de sua soberania e de sua justiça, mas o tempo do juízo final chegou. As pragas das 7 taças são mais intensas do que as das trombetas. As pragas das primeiras 4 trombetas atingem primeiramente o ambiente do homem e não tanto este próprio, mas o primeiro flagelo atinge os homens diretamente. Estas pragas são a expressão da ira divina contra o pecado em geral, mas são o castigo por mais ações individuais. A ira de Deus é derramada sobre aquele que quer frustrar o plano divino para o mundo, a besta, e sobre os que são leais a elas. Vamos ao primeiro flagelo, a terra atingida. Versículos 1 e 2 do capítulo 16 diz: Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos seus 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores das marcas da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Os 7 anjos receberam a ordem de uma forte voz que vinha do santuário. Muitos estudiosos acreditam que essa voz é a voz de Deus, visto que somente Deus está no templo. Deve ser ele que está falando aqui. A voz ordena aos anjos que derramem as 7 taças sobre a terra. Esse primeiro flagelo não é mais advertência, mas punição. Todos aqueles que não têm o selo de Deus são selados pela besta. Não há meio termo. Não há neutralidade em relação a Deus. No tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá de declarar lealdade ou a Cristo ou ao anticristo. Enquanto as trombetas eram alertas de Deus ao mundo ímpio, as taças falam da cólera consumada de Deus. É um princípio constantemente repetido e enfatizado nas Escrituras, que Deus sempre adverte antes de finalmente punir. Os adoradores da besta recusaram ouvir as advertências. Agora eles estão sofrendo inevitavelmente as consequências. São atormentados. A ira de Deus é derramada sobre a terra, e os seres humanos que têm o sinal da besta e a adoram sofrerão o justo juízo divino. Úlceras malignas e perniciosas virão sobre eles. O juízo desta primeira taça é maligna e terrível, duplicando a 6ª praga egípcia, em que feridas terríveis surgiram nas pessoas e nos animais. Vamos agora ao segundo flagelo, o mar atingido. Versículo 3 do capítulo 16 diz: Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O juízo da segunda taça é muito severo, pois somos informados de que as águas dos oceanos do mundo ficarão espessas, escuras e coaguladas como o sangue de um cadáver. A morte e a decomposição de bilhões de criaturas do mar acrescentarão intensidade ao sofrimento desse castigo. Esse flagelo pode significar que o juízo de Deus virá sobre o mar, mas não de um acontecimento literal, e sim simbólico, que representa o colapso da natureza no dia do juízo. Vamos ao terceiro flagelo, os rios atingidos. Versículos do 4 ao 7. Diz assim: Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A praga da terceira trombeta afetou os rios e as fontes das águas, tornando a 1/3 parte delas amarga. Novamente, neste flagelo não há limitação. As fontes das águas e os rios receberam a taça da ira divina. Essas águas se transformarão em sangue.
Ou seja, as pessoas ficarão sem água para o consumo, o que é um flagelo terrível para os seres humanos. O versículo 5 aponta para o fato de que Deus é justo e santo, pois que julgou essas coisas. Os homens que agora são alvo do juízo de Deus derramaram o sangue dos santos e profetas, por isso merecem esse justo juízo. O versículo 7 refere-se a uma voz do altar dizendo que Deus é todo-poderoso e que os seus juízos são verdadeiros e justos. A última aparição do altar foi no quinto selo, quando as almas dos santos clamavam debaixo do altar pela vindicação da justiça divina. A primeira parte da resposta de Deus àquela oração foi enviar, no lugar de punição, uma advertência com as trombetas. Mas agora a sua resposta se completa literalmente com uma vingança. Vamos falar sobre o quarto flagelo, o sol atingido, versículos 8 e 9. Diz assim: Quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Na quarta trombeta e na quarta taça, o sol está envolvido diretamente com o juízo de Deus sobre os pecadores. Em 8, versículo 12, o sol, junto com a lua e as estrelas, se escurece. Aqui ocorre o oposto. Lá, a parte da luz do sol foi tirada, ao passo que aqui seu calor ardente é intensificado, além de qualquer condição imaginável. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e os homens foram queimados com grande calor. Os seres humanos reconheceram que esse flagelo vem de Deus. Mas seus corações são tão endurecidos e teimosos por terem escolhido seguir a besta que não se arrependeram nem se voltaram para o Senhor Deus e Pai em adoração e contrição. Eles perceberam que o juízo vinha de Deus, mas não glorificaram o nome do Senhor. Ao invés de caírem de joelhos para confessar humildemente sua dependência de Deus, clamando por misericórdia e salvação, blasfemaram contra o nome do soberano Deus. Vamos falar sobre o quinto flagelo, o trono da besta destruído, versículos 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O quinto anjo derrama a sua taça sobre o trono da besta, e a consequência disso é que os homens mordiam a própria língua numa vã tentativa de aliviar a dor de suas feridas e a sede. O tormento e as feridas levarão os infiéis e pecadores a blasfemarem contra o Deus do céu, e novamente não há qualquer traço de arrependimento. Aqui todo o sistema humano é lançado em desordem. Há um claro contraste entre o reino da besta e o reino de Cristo. Satanás reina por meio do trono da besta e é atacado, levando o mundo inteiro à desordem e confusão. Os homens são tomados de grande ira e revolta contra o Altíssimo. Sexto flagelo, a destruição. Leremos agora os versículos 12 a 16 do capítulo 16, que diz assim: Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Amargedon. O sexto anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates, e as águas se secaram, abrindo um caminho para os inimigos do Senhor. A sexta taça é, de alguma forma, paralela à sexta trombeta, em que os 4 anjos presos junto ao Eufrates são soltos, resultando na morte de 1/3 da população mundial, executado pelos cavaleiros demoníacos. Os versículos 13 a 14 nos informam sobre a tríade maligna. O dragão, que é Satanás, versículo
9 do capítulo 12, a besta que emerge do mar, versículo 1 do capítulo 13, que é o anticristo, e o falso profeta, que está no versículo 11 do capítulo 13, a besta que emerge da terra, no seu esforço de seduzir e ajuntar os reis da terra contra Cristo e sua igreja. Quando Satanás e o mundo se armarem na sua luta mais terrível contra a igreja, Cristo aparecerá para o livrar o seu povo e triunfar sobre os seus inimigos. Esses espíritos imundos representam ideias, planos, projetos, métodos satânicos introduzidos dentro da esfera do pensamento e ação. Essa batalha das nações contra Cristo e sua igreja é de inspiração satânica. É por meio da volta inesperada e gloriosa de Cristo que todo o mal será vencido. Os filhos da luz estarão esperando seu Senhor, mas os ímpios serão julgados pelo poder de Cristo. A palavra Margedon é o nome hebraico do Monte Megido, a 100 quilômetros ao norte de Jerusalém. É lugar de muitas batalhas decisivas em Israel e é um símbolo mais do que um lugar. Fala da batalha final, da vitória final quando Cristo virá em glória e triunfará sobre todos os seus inimigos. O sexto flagelo é o último estágio da punição divina. Quando Satanás percebe que a sua derrota é inevitável, ele incita as nações contra Deus. Nessa batalha final, Jesus esmaga todos os inimigos debaixo dos seus pés. É o fim, é o Armagedon. Armagedon é quando os homens que rejeitaram a Cristo terem que vê-lo na sua majestade. Eles lamentarão sobre ele. Chegamos ao sétimo flagelo, o ar atingido. Leremos agora dos versículos 17 ao 21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. A voz que vem do trono é a voz de Deus. A frase feita está representa uma só palavra grega que indica a ação completa. O sétimo anjo derrama sua taça no ar. Com isso vem julgamento sobre a grande Babilônia, que faz oposição a Jerusalém, e pedras pesadas, com cerca de 34 quilos, caem sobre os homens que blasfemam contra Deus. O sétimo flagelo traz extinção de tudo. Haverá um terremoto de proporção jamais vista pelo homem. As cidades e nações cairão, ou podem ser os países. Se esta interpretação estiver correta, a terra será sacudida de tal maneira que não mais haverá países nem montes. A vida será extinta. O terremoto é tão severo que a grande cidade partiu-se em 3. Esse quadro faz lembrar do grande terremoto que está no capítulo 6, versículos do 12 ao 14, no qual os montes e as ilhas foram removidos de seus lugares. Há um debate sobre se a grande cidade é, primeira, Babilônia, ou segunda, Jerusalém, com base no fato de que a Babilônia é mencionada separadamente adiante no versículo. Ou uma terceira hipótese é um termo simbólico para a humanidade rebelde e orgulhosa que tenta viver separada de Deus. Entretanto, a opção que interpreta como sendo Babilônia a grande cidade faz mais sentido. E a menção no capítulo 16, versículo 19, parte B, é feita simplesmente para identificar a grande cidade do começo do versículo, Babilônia. A cidade é partida em 3, indicando a totalidade da devastação, ou seja, foi transformada em ruínas. O derramamento do sétimo flagelo remove o tempo e a história e os substitui pela eternidade. Quando aquele dia vier, não somente as ilhas e as montanhas da terra criada por Deus que desaparecerão, as cidades, a civilização, que é a conquista do orgulho humano inspirado por Satanás, também entrarão em colapso. Chegamos agora à nossa conclusão, e assim podemos falar que a ideia de juízo para nós
É, na melhor das hipóteses, um pensamento sombrio e triste, mas a perspectiva do Apocalipse é bem diferente. No mundo visionário desse livro, o juízo implica a justiça de Deus e vindicação dos santos. Na oração do Pai Nosso de Mateus 6, versículos 9 e 10, dois assuntos importantes estão entrelaçados. Santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. No juízo da primeira taça, feridas malignas apareceram no corpo dos não salvos. Na segunda e na terceira pragas, eles são forçados a beber sangue. Na quarta, são queimados pelo sol. Na quinta, a escuridão e uma dor terrível assolam os incrédulos. Na sexta, as águas do rio Eufrates se secam, abrindo caminho para os inimigos do Senhor. E na sétima, a revelação de Deus tempestuosa, com o pior terremoto e a maior tempestade de granizo do livro, devasta as nações. A criação de Deus não somente está prestes a ser libertada do cativeiro da degeneração, como também participa do juízo divino contra os pecadores. O juízo das taças finalizam a seção central do livro, que vai do capítulo 6 até o capítulo 16, focalizando os juízos que acompanham a abertura do rolo e descrevendo os eventos finais da história mundial, bem como a chegada do evento final do plano divino, o fim do mundo, de idolatria e pecado. Com isso, o juízo de Deus sobre a terra está completo e os propósitos desses eventos, como observados anteriormente, são finalizados. Tudo o que resta é a destruição do império do mal, que está no capítulo 17 ao 19, e o juízo final no capítulo 20. O dia de Deus e do Cordeiro, Jesus Cristo, está prestes a chegar. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Pai, somos gratos por tudo que o Senhor, Pai, tem colocado para nossas vidas, Pai, pelas Suas misericórdias, e também clamamos ao Senhor, Pai, que abra cada vez mais nosso entendimento, Pai, para que possamos assimilar a Tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo que foi estudado hoje aqui, Senhor. Essa é a nossa oração, oramos agradecidos, oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.